O Gol pelo Mundo. Um alô para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, o podcast de Ogol que fala sobre futebol internacional. Neste episódio, falaremos um pouco do Mundial de Clubes, de onde vai parar o Milan e do derby londrino com sotaque brasileiro. Como convidado, trazemos o atacante brasileiro Carlinhos, do Lugano, da Suíça. Hoje, estarão comigo Rian Gomes, Caio Fiuza e Rodrigo De Brum. E vamos direto para o nosso primeiro quadro do programa, que é o que rola por aí? E no que rola por aí, vamos começar destacando o campeonato italiano. Quem vai falar primeiro é o nosso Rian Gomes, que vai falar sobre uma sacolada que levou o Milan nesse final de semana, né, Rian? É verdade, Carlos. Um salve ao Carlos, a todos os amigos da mesa e ligados em podcast O Gol. Realmente, a gente vai falar de uma decepção rubro-negra nessa temporada, né? Na Itália, pelo menos. Se no Brasil o rubro-negro consegue muitos títulos, aqui na Itália, realmente é uma decepção atrás da outra, né? E dessa vez, no último fim de semana, uma sacolada, como você trouxe, da Atalanta, 5-0. Um jogo que em todo momento a Atalanta mostrou sua superioridade. É certo que no fim do primeiro tempo o Milan ainda tentou alguma reação quando o jogo ainda estava 1-0, mas na segunda etapa mostrou-se a superioridade mais uma vez da Atalanta em um vareio 5-0, com sabor de quero mais. Teve mais oportunidades para marcar aí o sexto e o sétimo. Realmente vive uma fase muito turbulenta o Milan no campeonato italiano, no Calcio. É apenas o 11º colocado na competição. Em 17 jogos foram 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ou seja, mais derrotas do que vitórias nesse ano. Realmente é um início de temporada para se esquecer, início já na metade, né, da temporada praticamente. E o Milan sofreu 24 gols e marcou 16, ou seja, tem um saldo negativo aí de -8, e essa sacolada contribuiu muito para isso também. Isso nos traz uma certa reflexão, né, do que vem sendo as últimas temporadas do Milan na Itália, na Europa como um todo, um time que é heptacampeão, né, europeu, um time de tanta tradição que realmente vem vivendo um marasmo assim sem precedentes. É o tal do gigante adormecido, né? Então o Milan vem caminhando a passos largos para cair no esquecimento, apesar da sua gigantesca história, mas a gente tem que destacar o jogo, e é claro que tinha um adversário do outro lado, não é só o demérito do Milan, até porque a Atalanta vem fazendo uma temporada memorável, além de ter avançado, né, para as fases eliminatórias da Liga dos Campeões, que é um feito histórico já pelo lado da Atalanta, um time que tem um poderio ofensivo muito interessante, né? Uma dupla de ataque muito rápida, veloz, incisiva, um time que marca muitos gols. Então, sem dúvida alguma, foi a partida assim que ganhou maior destaque na Europa nesse fim de semana, o atropelo da Atalanta para cima do Milan. A Atalanta que atualmente é a quinta colocada no campeonato italiano, né? Como eu trouxe, um time que faz muitos gols, um time que não se defende tão bem, mas quando consegue ser incisivo, atrapalha a vida ofensiva do adversário. Foi o que o Milan encontrou ontem, mais uma vez, muita dificuldade. E os brasileiros que não vêm conseguindo ter destaque também, né, lá pelo lado da Itália, no Milan, o próprio Paquetá, o Léo Duarte, são jogadores que não vêm tendo tanta sequência assim. Na Atalanta tem o próprio caso do lateral esquerdo, né, que era do Corinthians, que ele não Guilherme Arana. consegue, o Guilherme Arana, isso, que está muito insatisfeito, com desejo de voltar ao Brasil, inclusive. Mas realmente foi um jogo muito interessante e que mostra esses dois lados opostos, né? Uma Atalanta que faz uma temporada acima da média e mais uma vez um Milan irreconhecível nesse ano de 2019. E se o Rian falou aí sobre os brasileiros, o Léo Duarte muito machucado, né? O Paquetá também não jogou ontem. Agora, se a gente for olhar os números do jogo, a gente vê que o Milan só acertou um chute a gol contra 11 da Atalanta. O jogo Sim, sim, que foi um começou... atropelo. É um atropelo. Começou com um golaço do Papu Gomes, fez uma jogada pela canhota, chegou até a dar caneta no André Conte e fez um golaço. Ilicic fez outro golaço, enfim. A Atalanta fez um jogaço contra o Milan e realmente faz uma temporada impressionante. A equipe de Bergamo, Rodrigo. Eu só queria comentar aqui, boa tarde a todos, aos nossos amigos e também a quem nos escuta, e tem também a quem não é nosso amigo também, aquele abraço. Também é importante para mandar o abraço para os inimigos também. E o Milan que trocou de treinador recentemente, né? O Pioli assumiu aí, já toma essa fumegada de 5. Fumegada é bom. É bom. E o Milan não tá nesse ciclo aí que não sai, né? Troca de treinador toda hora, continua com péssimos resultados. É uma equipe que não tem direção alguma. Você sabe que quando eu olhei a escalação, no início do jogo, eu tava vendo esse jogo no início, eu vi a escalação do Milan, eu falei,
Mas que time é esse? O meio-campo, Benasser, Bonaventura e QSE. O QSE eu acho que é um jogador. Tem potencial. Mas por enquanto é só. E no ataque, Çalhanoğlu, Susso e Rafael Leão. É um Milan, né? Então eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, né? Desse time. Não sei se o Caio quer comentar alguma coisa sobre o Milan. Um time que viu Shevchenko, Felipe Inzaghi, né, Kaká e Cia, é complicado viver uma temporada dessa, realmente. E mesmo quem vê a Inter com o Lukaku e o Lautaro Martinez, a Inter também, que vive uma outra realidade do futebol italiano, já não é mais aquela do Kaká, do Shevchenko e tal, mas a Inter de hoje é uma coisa diferente. É claro que tem dois nomes que desequilibram, né, o Lautaro e o Lukaku, mas ainda assim é de se esperar muito mais do Milan, né? Até pegando, já aproveitar para comentar o assunto, até pegando esses dois times como exemplo, tanto o Milan quanto a Atalanta, acho que o Rodrigo até comentou para mim o que demonstra, né? Explica a fase desses dois times, é a troca de treinador. Por um lado, o Milan, desde que o Massimiliano Allegri, que foi o último treinador a ser campeão, né, campeão italiano com o Milan, deixou a equipe, o Milan tem trocado de técnico com muita frequência. Já a Atalanta está desde 2016 com o Gianpiero Gasperini, e a Atalanta vem num processo de subir degrau por vez, né? Conseguiu na temporada passada uma terceira posição no Campeonato Italiano, atrás ali de Juventus e Napoli, que realmente não tinha muito como fazer frente a essas duas equipes, e ficou até na frente de grandes potências, né, do futebol local, como Inter, Roma, até mesmo o Milan, que não vive seus melhores dias. Mas o Gianpiero Gasperini tem um trabalho em sequência aí, né? Até conseguiu essa classificação inédita, como o Rian citou, para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões. E o Milan na constante troca, seja de treinador, teve até a troca também no comando geral, né? O Milan acabou sendo vendido para um novo grupo que comanda as ações lá. E pegando o que você comentou, o Carlos, sobre o elenco do Milan hoje é um elenco com muito bons jogadores. Não tem aquele jogador que faz a diferença, um cara grande, pesado, sabe? Que, como teve em 2011, quando foi campeão italiano pela última vez, que tinha o Ibrahimovic. Hoje você tem ali o Piontek, que é o atacante, que faz muitos gols, mas ainda não tem uma expressão no continente europeu. Você tem o Kessié, que é um bom jogador de meio de campo. Tem o Paquetá, que ainda busca afirmação. Tem o Romagnoli, que é um zagueiro promissor. Tem o Donnarumma, que é um bom goleiro, mas não tem aqueles caras que você coloca como que vão fazer diferença tanto no campeonato italiano ou até mesmo caso o Milan consiga uma vaga aí numa Liga Europa, que vão fazer a diferença em competição continental. É verdade. É um Milan que está tentando, né, se reerguer, e também agora quem está tentando se reerguer também, indo agora para a América do Sul, voltando para a América do Sul, é a Universidade, né? E é o destaque do Caio, que vai tentar explicar para a gente o que acontece. A gente soube que é nessa onda de protestos na América Latina, o Chile foi um lugar que talvez essa onda tenha sido mais intensa, até tanto que a final da Libertadores seria em Santiago, acabou sendo alterada para Lima. E no meio disso tudo tem um campeonato, que é o campeonato chileno, e o Caio vai tentar explicar para a gente o que aconteceu no campeonato chileno. O Carlos e amigos e ouvintes aí do Gol pelo Mundo, o campeonato chileno foi até um destaque que, já entrando nesse clima de retrospectiva, né, já tem um certo tempinho, praticamente um mês, que deu essa confusão aqui no Chile. O campeonato chileno é disputado por 16 equipes, deveriam ter 30 rodadas, mas o campeonato acabou com 24, por conta dos protestos contra o governo, né, que tomaram conta do noticiário não só no Chile, como também aqui no Brasil. E aí a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile anunciou que não haveria segurança necessária para a disputa dos jogos restantes. Então o campeonato foi finalizado com 24 rodadas. A Universidade Católica, nesse momento, né, de 24 rodadas, era líder disparado da competição, com 53 pontos. O Colo-Colo era o segundo com 40, então tinha uma grande diferença aí, né, na pontuação. Mas o destaque que eu queria dar, né, nessa fase da competição era a Universidade de Chile, que brigava ali para não ser rebaixada. Estava em 14º. Quem caíam eram os últimos duas equipes, né, que eram o Deportes Iquique e a Universidade Concepción. Só que o que aconteceu no final da competição, né?
A NFP, a associação, né, não considerou o rebaixamento, então não teve equipes, no caso seriam duas, rebaixadas para a Série B, né, no Chile, e por outro lado também não teve acesso, né? O Santiago Wanderers, que liderava a segunda divisão local, não foi coroado campeão, né? Então a gente tem esse fato curioso aí no Chile, não ter rebaixamento e também não ter acesso. Uma coisa que a gente já viu, né? Esses problemas assim de rebaixamento, a famosa virada de mesa, muitas vezes aqui no Brasil. Então a gente tem agora aqui num país vizinho, e até comentando um pouquinho sobre essa péssima campanha da Universidade de Chile, né? Que acabou meio que sendo salva aí de um possível rebaixamento, ficando em 14º na 24ª rodada, que a equipe acabou vencendo. Tem até nomes conhecidos, né, por nós brasileiros, como o Johnny Herrera, goleiro, Grande. que até teve uma passagem rápida pelo Corinthians, e também o Jean Bocejur, que por anos defendeu a seleção local. É verdade, eu ia destacar também o Oswaldo Gonzalez, zagueiro, né? Que tem até 12 partidas pela seleção chilena, e esses dois, com certeza, o Bocejur, tem mais de 100 jogos, 107 jogos e 6 gols com a camisa da seleção chilena. O Bocejur, que é um jogador histórico do Chile, e estava nesse elenco aí, com esses nomes um pouco envelhecidos, né? E o Johnny Herrera, que faz gol até, né, o Rodrigo? Faz gol, é um goleiro que cobra pênaltis, assim, de vez em quando na carreira. E teve, como o Caio disse, a passagem dele pelo Corinthians foi bem rápida, meteórica, diria eu, e muito apagada. Pois é. E assim, Carlos, Fala o que comigo. vale destacar é até a certa injustiça que fica, né, por conta desse adiamento do campeonato, essa paralisação. Em 6 rodadas, muita coisa podia acontecer. Inclusive a injustiça com o nosso amigo lá, os amigos do Santiago Wanderers, que me lembrou o América aqui no Rio de Janeiro, né? Que ganha a segunda divisão, mas acaba não progredindo para a primeira, porque tem uma seletiva antes, acaba ficando no meio do caminho. É mais ou Começou menos por aí. ontem, né? Isso, começou ontem, inclusive o Mecão estreou com vitória, graças a Deus, venceu muito bem o Macaé. Mas falando do futebol chileno, temos aí, você olhando a tabela, os últimos colocados, Universidade Concepción, que é o Lanterna, né? Seria o Lanterna e poderia aspirar ainda uma condição de permanecer, porque é um ponto de diferença apenas do Concepción, que é o 16º, para a Universidade do Chile, que é a primeira equipe fora do rebaixamento, que tem 24. Ou seja, um ponto de diferença, faltando 6 rodadas. Então, não só beneficiou a Universidade do Chile, como outras equipes que estavam por ali também. O Provincial Curicó Unido, que tinha 26 pontos, Antofagasta com 27. Ou seja, estava tudo muito embolado ali na parte de baixo da tabela. Infelizmente, é claro, por questões que fogem à nossa alçada, né? Uma questão política, social. Infelizmente, o campeonato foi paralisado, mas muita equipe foi prejudicada e beneficiada com tudo isso. Só fazendo aí 2 destaques, né? No caso, o campeonato foi finalizado na 24ª rodada, mas algumas equipes chegaram a disputar 25 partidas, né? O Deportes Iquiques conseguiu até ficar fora da zona de rebaixamentos, podemos dizer assim, com 25 pontos em 25 jogos, e a Universidade de Chile tinha 24 em 24 partidas. Então ficou na penúltima colocação. E trazendo também um destaque até da segunda divisão, né, que o Rian falou aí do Santiago Wanderers, o Cobreloa, equipe que disputou, né, a final de 1981 com o Flamengo, a gente já trazendo um pouco aí do Mundial de Clubes, né, Libertadores e tudo mais, entrando um pouco nesse assunto de Flamengo. Cobreloa foi o quinto colocado na segunda divisão, então sim, uma equipe que já disputou final de Libertadores, hoje é apenas a quinta colocada na segunda divisão. É verdade. E assim, depois desse destaque no Chile, né, que é um destaque negativo por tudo que aconteceu no futebol chileno, pela campanha ruim na universidade, enfim, a gente vai seguir falando espanhol, só que dessa vez na Europa, porque o Rodrigo vai trazer pra gente um destaque positivo, né? Foi um jogaço que aconteceu no Campeonato Espanhol no domingo, o Osasuna, que recebeu a Real Sociedad, e foi um baita de um jogo, né, Rodrigo? Um baita de um jogo, uma bela de uma surpresa. Domingo cedo, lá eu naquela boa e velha, não tenho o que fazer, domingão e tal. Osasuna e Real Sociedad, vamos ver o que acontece aí. Vamos ver. A Real Sociedad... Melhor que eu vejo o Turcão, né? Pelo menos aí tá no espanhol. Tá no espanhol, um nível um pouquinho melhor. Opa! Mas assim, a Real Sociedad abriu 3-0 ali, logo de cara, fez 2 gols rápido, depois o Odegaard fez uma cobrança de falta no canto do goleiro, assim, matou mesmo o goleiro. Tá jogando foi muito bonito. esse menino.
E ele é do Real Madrid, né? Lembrando que sempre fica aquela história, quando que o Odegaard vai pro Real Madrid, não sei o quê. Até hoje não foi, mas acho que na próxima temporada, inevitavelmente... Hakimi e Odegaard, os dois emprestados pelo Real Madrid nessa temporada estão voando mesmo. Exato. E aí abriu 3-0 no primeiro tempo. Quase Time chegaram ao quarto gol, tava assim um massacre. E o Osasuna jogava em casa, não via a cor da bola. Quase fez 4-0. No fim do primeiro tempo, o Osasuna descontou, ficou 3-1. Volta pro segundo tempo, o jogo vira totalmente. O Osasuna massacrou, ficou insistindo, descontou com o time Ávila. É um atacante argentino bom de bola. Eu gostei desse time Ávila. Confesso que eu não conhecia, assisti ontem. Ele tem 8 gols no campeonato, bom jogador. E aí o Osasuna pressionou, e aí aquele lateral que jogava no Boca, o Roncalha, perdeu a paciência num lance lá, deu uma cutuva na cara do outro jogador, foi expulso. E aí, mesmo assim, o Osasuna continuou partindo para cima, mas aí logo em seguida da expulsão do Roncalha, o William José saiu de campo e entrou o Isaac lá, o sueco. E aí ele marcou o 4-2, praticamente definiu o jogo, mas o time Ávila fez outro gol e o jogo ficou quente até o final. Teve ainda muita pancadaria, muita entrada brusca. O treinador do Osasuna foi expulso também. Que loucura. Foi um jogo maluco. Valeu a pena perder um tempinho no domingo para assistir esse jogo. Imagino que tenha valido mesmo, né? E interessante que o William José no último jogo da Real Sociedade ficou no banco. Agora jogou, mas não foi tão bem. Ele que por tempos, né, era o grande destaque aí da Real Sociedade. Agora vai vendo o Odegaard brilhar mais. Esse Oyarzabal, que é um jogadoraço também. Outra jovem promessa da Real Sociedade. Enfim, jogo interessante da Liga Espanhola. A Real Sociedade que mais uma vez faz um bom campeonato espanhol. Tá aí lutando por uma vaga na Liga dos Campeões, né? Tá ali na 5ª colocação, perto do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid tivesse tropeçado, o Atlético jogou ontem também, acabou vencendo o Real Betis, e aí foi pro 4º lugar. E é interessante, né, Carlos? É interessante essa regularidade da Real Sociedade nas últimas temporadas, sempre brigando pelas primeiras posições, incomodando as equipes mais tradicionais. Claro, um incômodo que eu digo assim, nas partidas diretas, né? Na pontuação ainda fica um pouco atrás, mas incomodando os gigantes da Espanha e sempre protagonizando bons jogos. Interessante que vem fazendo o trabalho da Real Sociedade nessas últimas temporadas. É verdade. E eu queria, antes de passar para o próximo quadro, ainda no que rola por aí, eu queria destacar a final do Mundial de Clubes, né? Que foi talvez o grande evento do final de semana no futebol internacional. Foi transmitido aí para vários países da Europa, enfim, da Ásia, da África, enfim, e da América do Sul. E foi o jogo do Liverpool contra o Flamengo. O Liverpool ganhou 1-0, gol do Roberto Firmino já na prorrogação, depois de um jogo bem interessante. Pessoalmente, sinceramente, gostei da atuação do Flamengo. Criou na imprensa brasileira aquela polêmica, né, de se o Flamengo jogou de igual para igual ou não jogou de igual para igual, se o Liverpool foi melhor ou não. Eu, pessoalmente, acho que o jogo de futebol tem 90 minutos, obviamente. Existem diferentes momentos do jogo. Em alguns momentos, o Flamengo sim foi melhor que o Liverpool. Tocou a bola, trabalhou a bola, manteve a calma, propôs o jogo. Em outros momentos, o Liverpool, com o heavy metal do Klopp, conseguiu ser mais incisivo, conseguiu ter mais chances de gol. E aí, na prorrogação, o lado físico acho que pesou um pouquinho. E o Liverpool acabou campeão mundial de clubes pela primeira vez na história, né? É até interessante, o Liverpool nunca tinha vencido o mundial de clubes. Jogou na época que era intercontinental com o Flamengo, perdeu. Jogou com o São Paulo em 2005, perdeu. E agora, finalmente, conseguiu ser campeão do mundo. Quero que vocês digam o que vocês acharam desse jogo Flamengo e Liverpool na final do Mundial de Clubes. Assim, analisando tecnicamente, deixando o coração de lado, é claro, foi um jogo cercado de muita expectativa e ambientes distintos, né? Uma importância muito maior dos sul-americanos, né, para esse jogo de decisão do Mundial de Clubes, né, diferente do que pensam os europeus, principalmente os ingleses. Os ingleses ainda menosprezam ainda mais essa competição, e isso foi visto ao longo desses dias que antecederam a decisão. É claro que o Jürgen Klopp, a todo instante, tentou trazer o Liverpool para a final, mostrando que o time se importava assim com aquela decisão. Isso eu achei muito legal, a posição dele. Ele falou, a minha posição é essa, não sei nos próximos anos as outras equipes o que vão pensar, mas eu estou me importando. Isso foi muito legal. E assim, o Jürgen Klopp dita a tendência, né? Principalmente na cidade lá da equipe, ele é um ícone na cidade, ele realmente sempre com sábias palavras, tendo o posicionamento correto nas situações em que pede o posicionamento dele. Então, assim, o jogo foi cercado de muita expectativa, principalmente pelos rubro-negros, por conta dessa mística de dezembro de 81, aquela música que embalou o Flamengo até chegar a essa decisão. E dentro de campo, assim,
como jornalista, analisando tecnicamente, eu estou satisfeito, como torcedor, ainda mais satisfeito. Eu acho que o Flamengo superou as expectativas, né? Foram mais de 70 jogos no ano, quase o dobro de jogos que o Liverpool disputou nessa temporada. Até na entrevista coletiva, quando o Jürgen Klopp descobriu, né, ficou sabendo, ciente de quantos jogos o Flamengo havia feito na temporada, ele tomou um susto, né? Foi um espanto muito grande, porque as pessoas não conhecem assim a fundo o futebol brasileiro, o que é o nosso calendário, mas dentro de campo foi um grande jogo de futebol, né? O Liverpool mantendo as suas tradições, a sua estratégia, a tática de jogo, um time que incomoda muito, tem essas transições em velocidade, foi inclusive aí que saiu o gol na prorrogação, um time muito perigoso, que tem um trio de ataque para lá de letal, e o Flamengo suportou bem, soube como trouxe essa mística, né, de jogar de igual para igual, se era possível ou não. Então acho que não restou muita dúvida disso. Achei sim que o Liverpool foi superior, botando na balança assim, teve uma ligeira superioridade em mais tempo dentro de campo, pela intensidade, né, pelo volume de jogo, as oportunidades criadas, né, inclusive com 30, 40 segundos, o Firmino já teve uma grande chance, né, saiu frente a frente com o Diego Alves. Talvez se ele tivesse marcado o gol ali, seria uma outra história. Mas como o sino existe no futebol, o Flamengo soube se reagir muito bem a isso e conseguiu, como trouxe bem o Carlos, em alguns momentos do jogo ser superior, principalmente com o Bruno Henrique, né, pelo lado esquerdo, que eu acho que ele atormentou a vida do Arnold e dos defensores por ali. A galera até comentou sobre isso, um jogador forte e que foi muito bem visto nos olhos da Europa. Assim, no fim de tudo, em linhas gerais, para não me estender muito, foi um grande jogo de futebol. Venceu quem mereceu vencer, mas foi um jogo apertado, ao contrário de que muitas pessoas imaginavam como seria. Então, orgulhoso como jornalista em ver o futebol brasileiro se destacar lá, fora do país, como um futebol vistoso, um futebol que faz frente às grandes potências da Europa, mas no fim das contas deu a lógica assim, e o Liverpool pela primeira vez conquista o Mundial de Clubes. Eu queria destacar duas coisas desse jogo, né? A primeira é que eu espero que esse desempenho do Flamengo sirva de exemplo para outros clubes aqui no Brasil. Claro que a equipe do Flamengo tem um investimento diferente, né, da maioria, mas que é possível sim jogar um futebol agradável, um futebol buscando gol. Não sei se outras equipes vão ter a capacidade, né, de bater de frente com times europeus, até porque o Mundial vai mudar o formato, né? Ô, Então vai Caio, ficar mais. Oi. aproveitando só para te fazer uma pergunta nesse gancho que você está falando aí, de outras equipes jogarem de igual para igual contra equipes da Europa, você não acha, por exemplo, que aquele Santos, é claro que o Barcelona aquele Barcelona era muito superior ao Liverpool, né? Mas você não acha que se fosse uma abordagem diferente daquele Santos jogando com o Barcelona, poderia ter mais jogo, pelo menos, né? Eu acredito que sim. O Santos também mudou, né, o esquema tático para aquela partida. Não. Eu lembro que a equipe não estava acostumada e jogou com três zagueiros, né, aquele jogo. Então, totalmente diferente das suas características até o momento. Diferente do que o Jorge Jesus fez, né, nessa partida contra o Liverpool. O Flamengo, acredito que não teve nenhuma variação do que vinha jogando, até porque não tinha motivo para fazer isso. Mas aquele Santos, sim, jogava para frente, buscando gol, né? Até porque tinha um ataque muito poderoso, né? Liderado pelo Neymar. Mas quando eu digo que acho que as equipes têm que jogar um futebol mais agradável, que a gente vê times aqui no Brasil, até com bons elencos, bons jogadores, e aí, na minha opinião, o que mais representa isso é o Palmeiras hoje, que jogam um futebol que não agrada nem a própria torcida, né? E você vê também o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, fez o campeonato péssimo para a qualidade do elenco que tem. Também não jogava um futebol tão agradável assim, podia render muito mais, na minha opinião, e ter mais representatividade em termos continentais. É, a gente, né, falando de nós sul-americanos, sempre vamos ser os azarões numa final contra os europeus, mas acredito que dá para fazer jogo, né? E o Flamengo mostrou isso. E o outro destaque que eu queria pegar, e aí fazendo uma pergunta a vocês todos, se os dois jogos do Liverpool, né, acabaram sendo decididos pelo mesmo jogador, que é o Roberto Firmino. Vocês acham que depois desse Mundial ele tem outro peso para o Brasil? Porque o Firmino, certa frequência, ele é questionado, né, aqui no Brasil, por ele não ser aquele centroavante goleador, ele é um centroavante que participa muito mais do jogo, né? Até no Hoffenheim ele não era centroavante, ele era aquele jogador
que atuava atrás do centroavante. Então, eu queria saber aí de vocês se vocês acham que essa atuação que foi mais próxima, né, do torcedor brasileiro pode mudar o peso dele até na continuidade na seleção. Assim, uma coisa de destacar de contextualizar a questão desse público, né? Porque o público que vê o campeonato inglês é o público da TV fechada, né? E você traz esse questionamento porque o público que viu o Mundial já é da TV aberta, então mais gente no Brasil conseguiu ver o Roberto Firmino no Liverpool, né? Porque o público em geral no Brasil vê o Roberto Firmino na seleção. Que não tem agradado recentemente. E que não agrada, né? Então, de repente, a torcida brasileira pode ver o Roberto Firmino de uma outra forma, né? Em termos de torcida, eu acho que talvez sim. Agora, em termos de Tite, eu acho que não muda muito. Eu concordo. O Firmino sempre foi esse atacante ali que sai da área, tabela, faz outras coisas e não fica ali preso para simplesmente fazer gols. Eu vou dizer que eu gosto muito do estilo do Firmino, eu acho que ele agrega muito, mas realmente para o torcedor que está acostumado ali com centroavante goleador e tal, ainda mais para o Brasil, que historicamente você perde a tarde toda falando de quantos atacantes bons que a gente viu, o Firmino não tem esse estilo, é um jogador um estilo mais moderno mesmo. De repente, que joga mais para a equipe do que para fazer gols. O Mundial serviu para mostrar quem é o Firmino, na verdade, né? E agora, se o torcedor viu e entendeu, não... Exato, é que eu não sei que o torcedor passional se vai levar isso da mesma forma que a gente está analisando, né? Não sei assim, o que vocês acham. Eu acho que o Rodrigo foi perfeito na colocação dele. É um jogador mais importante para a equipe. Ficou feliz agora. Mas ele é um jogador realmente mais importante no tático para a equipe. E o Jürgen Klopp deixa isso claro. Ele é um jogador muito voluntarioso, que faz algumas funções táticas muito importantes para o ataque dos Reds. E para a seleção brasileira realmente não tem o mesmo peso. Na minha visão, acho que não alterou muito, não. Assim, até porque o Firmino, os números comprovam isso, né? O número de gols dele, acho que ele marcou 6 gols nos últimos 6 meses, ou algo parecido. Então, assim, ele não é um jogador realmente para ser o camisa 9 da seleção. Desempenhar uma outra função tática, isso aí já é mais para a parte do Tite, mas como camisa 9, o homem-gol da seleção, eu acho que ele não é a figura certa para isso. Ok, vamos pular agora, sair do que rola por aí, para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo a gente vai voltar para a Inglaterra. A gente falou aí de Firmino, Liverpool. Dessa vez a gente vai para a capital, para Londres, que o Rian vai trazer um destaque brasileiro que brilhou no derby londrino nesse final de semana, né, Rian? Exatamente. Eu vou falar de Willian. É um jogador muito interessante, né? Como o Vagalume, tem os momentos de muito brilho, outros momentos ele fica mais apagado, mas é um jogador que constantemente tem para ele os holofotes no futebol europeu e mundial. É um jogador muito interessante, que já não é mais aquele garoto que surgiu, já tem 31 anos o Willian, até me assustei quando eu olhei a idade dele, já tem isso tudo, já não é mais aquele moleque que foi revelado lá pelo Corinthians, depois passou todas aquelas temporadas na Ucrânia, e depois passou pela Rússia até chegar ao Chelsea, mas é um jogador que tem muita importância para o esquema tático do Chelsea. Ele ainda mantém as suas características, apesar do tempo ter passado, da idade ter passado, ele ainda mantém as suas características de explosão, velocidade e muita habilidade, e ele mostrou isso no último jogo contra o Tottenham, realmente desequilibrou no derby londrino. A bandeira brasileira foi hasteada nesse derby. É um jogador, como eu trouxe aqui, de muito peso para o Chelsea, né? Apesar de não ter a regularidade de outrora, né? Ele, como eu trouxe, ele oscila muito entre bons e maus momentos, mas foi o grande destaque desse fim de semana na Europa, na Inglaterra, marcando gols, mais uma vez voltando a jogar bem, e isso é importante para o jogador brasileiro estar em alto nível, até pensando na seleção brasileira, porque ele sempre vai estar na mira do Tite, ele é um dos jogadores que agradam muito ao professor Adenor, e mais uma vez ele conseguiu um desempenho a nível A, assim, a nível de seleção, e conseguiu ajudar a equipe do Chelsea a vencer. O Chelsea que não vem tão bem assim, né, na temporada, apesar de termos aí duas equipes que são pontos fora da curva, mais uma vez. Todo ano o campeonato inglês apresenta, né, equipes fora da curva, quase sempre são as mesmas, mas dessa vez aí temos o Manchester City e o Leicester fazendo grandes campanhas, e o Manchester City não, perdão, o Liverpool e o Leicester. Então eu fico feliz em ver o Willian voltando a brilhar, a ter protagonismo no Chelsea, e ele é o meu destaque desse fim de semana. Verdade. O Willian que fez um gol logo cedo, né, no derby. O derby começou com o gol do Willian, ele bateu um escanteio curto, se recebeu do Kovacic, meteu aquele chutaço lá no cantinho, depois cobrou pênalti para fazer 2-0 pro Chelsea contra um Tottenham que não conseguiu
segurar o poderio ofensivo. Eu queria chamar o Caio para falar agora um pouquinho. A gente falou tanto de futebol que todos nós já conhecemos, né? Futebol inglês e tal. Eu queria ir com o Caio para um lugar que a gente não acompanha tanto futebol, para ele destacar um brasileiro que está brilhando por lá, né, Caio? Isso, a gente vai agora para Israel, para a liga local, né? E o destaque é o Daniel Tenenbaum, que é um jogador de 24 anos, é goleiro da equipe do Maccabi Tel Aviv. Daniel foi revelado pelo Flamengo, nem chegou a atuar na equipe profissional do Flamengo, e foi para o Maccabi Tel Aviv, já está na 4ª temporada lá. Em 2016-17 ele foi emprestado, depois o Maccabi Tel Aviv acabou exercendo sua opção de compra, mas o Daniel só passou a atuar na temporada 2018 e 2019. Mas o Daniel é uma das histórias, acredito que seja mais curiosas do futebol, e aí são vários pontos, né? A primeira é que o Daniel, seguindo aquele modelo, né, dos clubes europeus, de um goleiro atua na liga local e o outro nas Copas, o Daniel é o goleiro que atua no campeonato, né, no campeonato israelense. E o campeonato israelense está na 14ª rodada. A 15ª é hoje, nessa terça-feira. E o Maccabi Tel Aviv, em 14 rodadas, só sofreu apenas um gol. E foi na última rodada. Então o Daniel ficou aí por um bom tempo, sendo o único goleiro sem sofrer gol em campeonato local. O Daniel, que ele até concilia os treinamentos no Maccabi Tel Aviv com o exército, porque ele teve que se alistar no exército local quando ele chegou no país. Ele é judeu e já tinha o passaporte israelense, né? Na temporada passada ele foi campeão nacional pelo Maccabi Tel Aviv. E outra coisa também que é muito curiosa no Daniel, ele é graduado em administração pela PUC do Rio. Então, histórias assim bastante interessantes, né, sobre o Daniel, até um nome para a gente ter em pauta para trazer para o programa, para ele contar sobre esses vários aspectos, né, de estar numa equipe grande no cenário nacional, né, mas ainda pequena em termos continentais, ser graduado, né, ter uma formação que às vezes grande parte, né, dos jogadores acaba não conseguindo. E também essa parte de ter se alistado ao exército, ser judeu, como é que é esse relacionamento com o torcedor, com os companheiros de equipe. Então, meu destaque é o Daniel Tenenbaum, goleiro do Maccabi Tel Aviv, que até o momento, em 14 rodadas, sofreu apenas um gol. E, até complementando, o Maccabi Tel Aviv lidera o campeonato israelense com 34 pontos, seguido pelo Maccabi Haifa, que tem 31. Espetacular. O Daniel tem a vida maluca, né? Eu já até cheguei a falar com ele e tal, mas para marcar uma entrevista com o Daniel, acho que é mais fácil marcar com o Neymar do que com o Daniel, que tem essa vida corrida aí no exército, no time, né? Enfim. Fala comigo. Só uma coisa, Carlos. Até aproveitando aí, fazendo uma pequena homenagem ao Rian também, tem um prato culinário de Israel. Sabe que eu ia perguntar isso, Caio? Eu ia perguntar isso e falar, eu posto que o Caio tem a culinária israelita. Eu não desculpa, eu não sou tão poliglota assim, então vai sair do jeito que eu tô achando aqui que é o shakshuka. Que loucura! Se você falar rápido, acho que é outra coisa, mas então. Shakshuka é muito bom. Que nada bom mais esse prato aí, viu? É muito bom, é um prato muito tradicional da culinária. Então, basicamente, são ovos cozidos em molho de tomate, que fica muito mais fácil para a gente saber o que é, né? Os pratos mais populares e apresenta algumas variações, né? Aí você pode levar pimenta, erva, berinjela e até mesmo queijo. Então, a dica culinária do O Gol pelo Mundo. Mas então é fácil fazer esse prato, então é só ovo e molho de tomate, é? Isso, e aí acredito que pimenta, erva, berinjela, todos os outros ingredientes é a gosto. Mas aí é a gosto. Cuidado com a erva que você vai colocar no shakshuka, Rodrigo. A erva fica por sua conta. A gosto do cliente, mas não do meu gosto. Enfim. Tá aí, então, o ápice do programa foi essa dica culinária do Caio. Tem até mais alguma dica de preparo, Caio, não? Não, no momento não. Acredito que vou ficar mesmo com arroz e feijão, uma batata, uma coisa mais brasileira mesmo. Espetacular. Olha, eu tô ansiando pela dica de... no próximo programa tem que ter uma dica de ano novo, Caio. Um prato pro ano novo, de algum lugar do mundo.
Pode deixar, Opa. a gente vai fazer essa pesquisa aí. E a Espetáculo. gente não pode esquecer também de soltar o som na caixa, né? Que a gente sabe que em Israel é o Shalom, um pop israelita. Existe o pop israelita, você acredita nisso? Muita influência, eu gosto muito da música pop israelita, que sofre, é claro, uma influência judaica muito grande, as músicas judaicas, aquele negócio, mais parecido com orquestra, né? Já é uma música mais clássica, mas muito feliz, contente, e hoje eu vou escutar um pop israelita, com certeza. Cita aí qual que é o seu artista favorito, Ria, da música israelita. Aí a casa caiu, Rodrigo. Faz isso. Aí a casa Aí, caiu, vai. rapaz. Aí eu vou ficar te devendo, porque tem muitos, entendeu? São muitos. Aí pra eu escolher um só. Ó, inclusive tem a Ofra Rasa, rapaz. A Ofra Rasa é uma das mais. Espetacular. E, ó, Isaac Cohen. Tem muita gente aqui, rapaz. Tem um tal de Moshe Ben Ari. Moshe Ben Ari é um dos mais conhecidos. Inclusive tem um cabelo bem peculiar, assim, bem bonito. Mas acredito que talvez o nome mais expressivo de Israel seja Gal Gadot, Mulher Maravilha, né? Então, a gente também faz esse destaque. E isso é a Gal Costa israelita, né? Quase uma Gal Costa. E aproveitando também, eu tinha comentado israelense, o Rian falou israelita, eu fui pesquisar aqui qual que é a diferença de israelense para israelita. Boa. Israelense é o natural ou o habitante de Israel. Israelita se refere à religião judaica ou ao povo de Israel no sentido bíblico. Então, só fazendo esse adendo aí no Que eu programa. sou um cara muito religioso, né? Por isso. Eu também, é que eu falei israelita aqui também, então Ao povo israelense, israelita e a todos, um abraço. o importante é ter Deus no coração. Depois desse momento épico aqui do programa, Rodrigo, não sei se você vai conseguir falar o seu destaque, eu acredito que sim. A gente vai para Portugal agora, né? Vamos. Quem que você vai Um tiquinho. Um tiquinho para Portugal, então. O destaque é o Tiquinho. A gente citou lá do Firmino, que é um atacante que sai da área, que constrói. O Tiquinho tá lá para exclusivamente uma função, botar a bola para dentro. E é o que ele tem feito nos últimos 6 jogos. É o Jardel da atualidade do Porto. É o Jardel recente, exato. Nos últimos 6 jogos o Tiquinho tem 6 gols. Em 2 desses jogos ele não marcou, mas ele foi reserva. Então isso tem um certo peso. E o último gol dele foi, os últimos 2 no caso, não é? Foi ontem na Taça da Liga Portuguesa. Ele fez 2 gols na vitória do Porto sobre o Chaves. Foi 4-2. E o Tiquinho tá bem. Ele é aquele centroavante que às vezes o torcedor fica ali meio irritado e tal, que ele às vezes acaba com uma jogada, não consegue dar uma continuidade. Mas na hora de fazer gol, ele é até importante naquele esquema ali do Sérgio Conceição, aquele futebol, como que eu posso dizer? Rapaz, aí é com você, né? É o futebol eficiente, é isso que você quer dizer? É um futebol eficiente. Eu não sou, assim, dos mais fãs do Sérgio Conceição. É um futebol meio bruto, assim. É o gol Não de muito qualquer vistoso. jeito. Brucutu. Nem um pouco. Brucutu, sim. É o que importa é a bola na rede, né? E nesse estilo Sérgio Conceição, o Tiquinho é um jogador que se encaixa bem ali, porque o treinador procura. Rodrigo, Eu? dá pra dizer que falta um tiquinho de sequência pra ele conseguir marcar mais gols ou não? Eu diria que sim, porque o Sérgio Conceição muitas vezes aposta naquele jogador. Como é que é o nome dele? Rapaz, Que essa a to- aí a- agora é Não, o não, Alex calma, Escobar com o Luiz Carlos Júnior agora, então. Não, aquele jogador Aquele que a torcida jogador- a torcida do Porto É o cisma Everaldo, com ele, não? porque ele também é ruim de bola. Como que é o nome dele? Não, mas acho que no Porto tem alguns. Não é o Everaldo, não? É o perna de pau? É meio perna de pau, sim, o centroavante. Ele é. Marega, pronto. Marega, exatamente. Porque ele disputa espaço com o Marega. É difícil você jogar com Marega e Tiquinho Soares, realmente é meio complicado. 2 jogadores ali que têm um estilo muito parecido. Haja colírio, né? Haja colírio, exatamente. Mas então, saindo dos brasileiros que brilharam, a gente vai então para os brasileiros que fizeram gol no final de semana. Tem gol Brazuca. Na Inglaterra, o Willian marcou os 2 gols da vitória do Chelsea sobre o Tottenham no derby londrino. E tem gol na Itália. O volante Alain marcou um dos gols no triunfo do Napoli sobre o Sassuolo fora de casa. Se tem gol na França, é gol dele, gol de Neymar. O camisa 10 marcou um dos gols na goleada do PSG sobre o Amiens por 4-1. Tem gol em Portugal também. O atacante Luiz Felipe marcou 2 vezes na goleada do Sporting sobre o Santa Clara.
E tem gol brazuca no Chipre. O Thiago Ferreira marcou um dos gols da vitória do Omonia, líder do campeonato cipriota, contra o AEK Larnaca. E tem gol na segunda divisão espanhola. O atacante Maranhão, tão querido, marcou um gol que abriu a vitória do Mirandés sobre o Girona, fora de casa. Tem gol em Hong Kong. 7-1 não foi só um privilégio da seleção brasileira. Thiago Delonso e Igor Sartori marcaram na goleada de 7-1 do RF sobre o Rangers. E tem gol também na Indonésia. O nosso Xandão viveu um dia de zagueiro artilheiro e marcou 2 gols na vitória fora de casa do Persija Jakarta sobre o Caltech Putra por 3-1. Quase que não sai isso aí. E foi quase difícil, que sai foi errado no complicado. final, né? Não, o Putra a gente não pode errar, né? Pode errar, senão dá processo. Tá bom. Enfim, esses foram os gols brazucas que a gente separou aí ao longo do final de semana. E agora, falando em brazuca, a gente vai para o próximo quadro do programa, que é o Entrevista ao Gol. E a gente vai receber o Carlinhos. Entrevista o Gol. O convidado do Entrevista ao Gol desta semana é o atacante brasileiro Carlinhos. Ele que começou a carreira dele no Paraná, jogou também em Botafogo da Paraíba no Brasil, até se mudar para a Suíça. E já nos últimos anos defende as cores do FC Lugano. Primeiramente, quero te agradecer, Carlinhos, por estar com a gente aqui no podcast Gol pelo Mundo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar falando com vocês aí, bater esse papo com vocês aí, com certeza vai ser muito legal. Prazer demais. Rodrigo, você quer falar sobre o início aí do Carlinhos antes dele ir para a Suíça, né? É até antes do início. Antes do início, que loucura. Exato. Fala, Carlinhos, tudo bem? É o Rodrigo aqui, tudo certo? Tudo bem, Rodrigo. Tudo em paz, cara. Então, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Pesquisando aí sobre a sua carreira, eu vi aquela história que você foi dispensado do São Paulo quando você tinha 13 anos de idade, é isso, não é? Exatamente. Sim, Que é sim. aquela coisa de menino mesmo, da escola e tal, fez lá estripulia e, enfim, tomou uma suspensão e o São Paulo te dispensou. O que eu queria te perguntar é o seguinte, se o São Paulo hoje em dia te fizesse uma proposta, você iria para lá numa boa ou você pensaria 2 vezes antes de voltar? Cara, eu tenho muito carinho pelo São Paulo, né? Porque eu acho que foi minha primeira oportunidade no futebol. Então, eu acho que se hoje em dia o São Paulo viesse a fazer uma proposta, uma oferta para mim e fosse, no meu ponto de vista, e pensando junto com o meu empresário, com a minha família, e fosse bom para minha carreira, com certeza eu aceitaria, sem guardar nenhum sentimento negativo pelo que aconteceu no passado. Só para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, então, você teve um problema na escola, foi suspenso, né? E aí o São Paulo acabou te dispensando, foi isso? Exatamente, a gente sabe, né, que o São Paulo preza muito pelos jogadores ali que eles criam na base e eles, além de formar ótimos atletas de futebol, eles formam grandes homens de caráter. Então, acho que eles são muito rigorosos nessa questão e eu acabei vacilando, coisa de menino novo, não ter consciência e não ter experiência de vida para saber que eu poderia estar fazendo muito mal para mim, mas foi isso que aconteceu realmente. Ainda só completando nesse assunto, você acha que essa atitude que o São Paulo tomou com você fez você amadurecer mais rápido ou algo do tipo assim? Como é que você lidou com isso? Com certeza, cara. E no meu ponto de vista me fez crescer muito, porque a partir daquele momento ali eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Aquela brincadeira começou a ficar séria de verdade e eu vi que muitas das coisas que eu faria e que eu faço tem consequências e podem ser determinantes no meu futuro. Então, acho que me fez crescer bastante. E aí, depois dessa tua passagem na base de São Paulo, você foi para onde? Ainda menino? Eu saí do São Paulo, fui para o Paraná Clube direto, porque o Antônio Carlos, que é o Silva, né, tinha se transferido para o Paraná e virou diretor esportivo do clube e acabou me ligando porque ele sabia da minha dispensa e eu acabei ficando 3 dias em casa. Quando eu vi, eu já estava em Curitiba, já no Paraná Clube. E aí, depois do Paraná, você teve uma passagem pelo Botafogo da Paraíba, né? E em seguida surgiu a possibilidade de você jogar na Suíça, né? Quero saber como é que surgiu, como é que foi para ti, né? Chegou para ti a proposta da Suíça e aí?
que você pensou na hora? Não foi muito pensado, porque a gente já estava sabendo de um tempo atrás que era para ter acontecido. Eu tomei a decisão na mesma hora. Acho que não demorei muito para me resolver. Eu sabia o que eu queria. A gente já tinha um plano de carreira traçado, então eu acho que a possibilidade de ir para o UFC Lugano foi num momento onde eu estava preparado para aceitar e estava bem confortável para isso. Entendi. E essa mudança para a Suíça para ti, como é que foi ela? Você mudou lá e chegou num novo país, numa nova cultura, né? Como é que foi isso? Cara, é difícil, né? Você sair do Brasil requer uma certa entrega da tua própria pessoa mesmo para aquilo que você está indo viver. Eu cheguei lá, não falava o idioma, não conseguia me comunicar com os meus companheiros de clube, porque, querendo ou não, na Suíça a língua mãe deles é o alemão, mas eles falam francês e italiano. E, cara, eu saí daqui falando só o português, entendeu? Então, minha dificuldade de comunicação foi muito grande. Acho que no começo me atrapalhou um pouco, mas a língua do futebol é uma só, e quando o cara sabe o que quer, ele tem total condição de fazer um grande trabalho, mesmo não dominando a língua e mesmo com algumas dificuldades que você sempre encontra no início. Caio. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Essa questão da língua e também a Suíça, a gente vê até mesmo na seleção, né? Tem jogadores que têm descendência de vários países. Queria saber como é que é o dia a dia, a rotina, né? A gente até tem visto, né, infelizmente, constantes casos de racismo na Europa. Queria saber que o Carlinhos contasse um pouco disso, como é que o suíço lida, né, com os estrangeiros, com descendentes de outros países. Como é que é esse trato no dia a dia, tanto com os jogadores quanto entre os cidadãos também, se rola casos de racismo ou coisas do tipo. Cara, eu graças a Deus não passei nenhum episódio desse jeito, dessa forma. Eu acho que o povo suíço, não na parte do futebol agora, mas ele é muito respeitoso, é muito educado, cada um sabe a sua linha de vida e onde pode ir mais. E em certos pontos comigo não, mas já vi muita pessoa faltar com respeito com a outra, com um olhar preconceituoso, mas graças a Deus não foi comigo, mas que me fez me sentir mal porque eu presenciei, entendeu? E eles são muito receptivos, sabe? O povo suíço é um povo que te respeita mais. A Europa em si, cara, ela prioriza muito, como que eu posso falar assim para vocês, cara, o respeito do atleta profissional é respeitado, entendeu? Eles te dão credibilidade, coisa que hoje em dia no Brasil eu não vejo isso, sabe? Você tem um processo todo para você estar ali, entendeu? E as pessoas te respeitam, não é que você tá ali de sacanagem. O jogador hoje no Brasil joga mal um jogo, ele já não presta, entendeu? Talvez aí os caras do clube mesmo, diretores e os caras que trabalham ali com a parte do futebol, por uma certa frustração ou por uma certa raiva momentânea ali, eles acabem te gelando um pouco. Isso na Suíça, cara, não existe, porque ali o clube é como se fosse uma empresa, entendeu? Então você vai ganhar um jogo hoje, vai perder um jogo hoje, é uma coisa que eles vê como uma coisa natural, um ciclo natural da vida, entendeu? Você vai chegar e você no dia seguinte vai estar ali para treinar da mesma forma, para trabalhar, entendeu? Não é que você vai ter aquela dúvida, aquela desconfiança em cima de você. É basicamente isso, cara. Meu ponto de vista hoje mudou muito graças às experiências que eu tenho vivido. E Carlinhos, até emendando nisso daí, dessa pluralidade, né, também, influência de vários países, como que você definiria assim, o futebol suíço? Quais as principais características? Você falou dos idiomas alemão, italiano,
que tem de alemão, o que tem de italiano? O que você pode contar sobre parte tática e técnica do futebol suíço? Eu acho que o futebol suíço é muito igual, muito nivelado, sabe? Todos os clubes têm condições de brigar por alguma coisa dentro do campeonato, mas os times que se sobressaem por ter um budget maior é o Young Boys e o Basel, né? Mas a característica do futebol suíço, cara, é de muita força. É um futebol muito estudado, os adversários conhecem bem as equipes contra quem eles jogam, né? Porque são 10 times, então os confrontos são feitos 4 vezes, entendeu? Dentro do mesmo campeonato, então eles priorizam muito a parte tática do jogo. É um futebol um pouco mais fechado, mas que em alguns momentos da partida te dá muito espaço para você ter uma, duas oportunidades e definir o jogo e fazer a diferença. Eu acho que a parte técnica tem grande jogador dentro da competição, dentro do campeonato, que se fazem valer ali para fazer a diferença e decidir os jogos para os seus times. Mas a força deles é a força física e a parte tática deles, eles priorizam muito, se fecham muito bem quando tem que se fechar, mas quando eles querem cadenciar mais o jogo também para conseguir um resultado mais tranquilo e ter a oportunidade de definir o jogo em uma jogada, eles sabem fazer muito bem. Salve Carlinhos, eu sou o Rian, prazer falar contigo, cara. Você tá na sua 4ª temporada já no futebol suíço e a temporada passada em si foi uma temporada especial para você, né? Você marcou 13 gols na Liga Suíça, fora os gols marcados nas Copas. Dá para dizer que nesses anos que você está na Europa, até mesmo da sua carreira, foi o melhor ano da sua carreira em números, em desempenho? Eu acho que sim, eu acho que dos últimos 2 anos foram bons. As minhas 2 últimas temporadas foram bastante consistentes, mas com certeza eu vi o meu melhor momento na minha carreira foi sim a última, foi aonde, apesar dos gols, das assistências, da qualificação para a Europa League, foi um ano onde eu joguei praticamente aí todas as partidas do campeonato e aonde a maioria delas no momento dentro da competição eu tive boas prestações, bons jogos. Isso me deixou muito satisfeito. Eu vou retomar aqui falando sobre o Lugano e tudo mais. O Lugano teve um bom período, né, com o Mauro Galvão. O Mauro Galvão jogou, se não me engano, 6 ou 7 temporadas também lá no Lugano. Queria que o Carlinhos falasse sobre o respeito que o clube tem, como é que ele é adorado pela torcida, falasse um pouco dessa relação não só do Mauro Galvão, mas também se tem algum outro brasileiro que os suíços e os torcedores são fãs. Suíço, eles são muito fã do futebol brasileiro. Por mais que tenham poucos brasileiros no campeonato, até por eles gostar tudo do futebol, do jeito que a gente que joga, eles ainda têm um pouco de preconceito com o jogador brasileiro pela falta de profissionalismo, né? Acho que por isso que hoje no campeonato tem poucos brasileiros jogando, mas eles gostam muito, cara, da maneira como a gente se movimenta dentro do campo. E o Mauro Galvão é um ídolo no clube, né, cara? Um cara que marcou história no futebol. Aí o pessoal a cidade inteira é apaixonada por ele. Não só o pessoal que segue o futebol, mas as outras pessoas também, né? O Mauro sempre foi um jogador essa classe, então, cara, as pessoas que falam dele ali em Lugano, todas as pessoas, restaurante, lugares que eu vou, o primeiro nome que vem à cabeça deles é sempre do Mauro Galvão, porque ele marcou uma história muito bonita ali no clube, entendeu? Então o povo tem um amor assim por ele, cara, que é meio fora do normal, assim, quando a pessoa abre a boca para falar do Mauro Galvão, eles se enchem de orgulho por ele ter jogado ali. Maravilha, Carlinhos. E você vai para mais uma temporada no Lugano, né? Agora a temporada europeia dá uma pausa e volta no próximo ano. Como é que tá a situação do teu futuro, né? Até de repente, quando você fez a grande temporada que você fez passada, você esperava que você migrasse para outro país da Europa, né? Você tinha essa expectativa também?
E tem agora, em janeiro, que o mercado já vai abrir aí. Faltam poucos dias para acabar o ano. Nosso principal objetivo agora, todos dentro do clube já sabem, né, que nossa vontade já era ter saído no mercado de verão. Infelizmente não aconteceu, mas a gente sempre pensa em crescer e evoluir, que é sempre jogar nos melhores clubes, né? Então acho que o pensamento é sim em um mercado aí que vai abrir agora, o mercado de inverno, se tiver a possibilidade de ir embora, sim, e ir para um grande clube aí da Europa, por uma grande liga, e isso é o nosso objetivo aí para esse próximo ano de 2020. E dessas ligas, até que tem proximidade com a Liga Suíça, qual que você acha que você se encaixaria mais? Que queria saber se você já recebeu alguma proposta de algum time até agora. Até agora eu nem vou entrar muito em detalhe, porque na verdade eu não conversei essa semana com o meu empresário, mas algumas possibilidades tem sim. Tem condições sim, grande condição de estar deixando o Lugano nessa janela, e a gente está esperando com cautela para ver o que vai acontecer. E o campeonato que eu tenho comigo, que é um campeonato onde meu futebol encaixaria perfeitamente, é a Série A italiana e o campeonato espanhol. São campeonatos que eu acompanho também, que eu acho que eu me sairia muito bem pelo meu estilo de jogo. Entendi. Teu jogo encaixa na linha de filosofia de jogo dessas ligas, né? Sim, né? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, são dois campeonatos onde eu poderia ter muita facilidade já de chegar de cara e fazer um bom trabalho. Maravilha. Seria um bom presente de Natal, né, Carlinhos? Nem me fala, cara. Seria um grandíssimo presente de Natal, mas a gente tem tranquilidade aí para saber que as coisas podem acontecer o quanto antes. Maravilha. Carlinhos, te agradeço na participação aqui tua no Entrevista do Gol pelo Mundo. Desejo para ti e para tua família um grande Natal aí e que você receba um grande presente aí nesse Natal, tá bom? Obrigado. Um prazer estar falando com vocês. Eu agradeço aí. Desejo para vocês também boas festas, um Feliz Natal e que seja um próspero ano novo para todos. Um abraço aí. Tá, e depois do papo com o Carlinhos, a gente fica por aqui, encerra mais um O Gol pelo Mundo, desejando a todo mundo um Feliz Natal. Caio Fiuza, qual que é o presente de Natal que você tá esperando ganhar, tá ansiando por ganhar agora nesse final de ano? Bom, já desejando aí um Feliz Natal para todos os ouvintes do Gol e também os amigos que participam aqui do programa. Olha, no momento, a única coisa que eu estou focado mesmo são nas rabanadas aí de Natal. Que loucura, rapaz! É o meu único foco mesmo aí, não tem. Agradeço aí por tudo que eu tenho, até mesmo a oportunidade de estar aí com vocês, né? Nesse projeto que a gente tem. Mas é só isso, é só mesmo agradecer pelo ano também, né? Aproveitar já o ano novo. E só isso mesmo, mais nessa linha mesmo. E o Rian Gomes vai passar o Natal na Ilha de Gozo, né, Rian Gomes? Um grande abraço para você. Isso. A minha pretensão é essa, levar meu peru de Natal até a Ilha de Gozo e comemorar com todo o pessoal, todos os gozolenses, gozolitas ou gozolanos. Eu ainda não descobri como chama. Eu descobri hoje, cara. Eu tava com o Rodrigo. Ah, é? Rodrigo? Tava com o Rodrigo lendo na internet, só que eu esqueci já, mas no próximo programa eu trago. Ó, semana que vem vai ter um programa especial de final de ano, a gente vai fazer uma retrospectiva e, de qualquer forma, aguardamos vocês aí para acompanhar a gente, tá bom? Então esse foi o Gol pelo Mundo dessa semana. Terça-feira que vem tem mais. O Gol pelo Mundo.